Olá, eu sou o pastor Antônio e estou aqui com a minha esposa. Eu sou a Marli, casada com o pastor Antônio. Nós somos casados há 38 anos. E nessa webinar nós queremos ensinar princípios sobre o casamento. Esses princípios já foram estabelecidos há 2000 anos. Isso está registrado no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. E o nosso desejo é que cada casal possa experimentar o melhor de Deus no seu casamento e uma vida abundante com Deus. Vem com a gente! Vem com a gente! Marli, Oi! já começou O quê? a gravação, é você que vai falar. Não, mas o primeiro é você que vai falar. Não, é você que vai falar, Marli. Não, você que Você vai fica falar. com o celular aí o tempo todo, ó. Nossa, que falta de comunicação. Pois é, olha, nós combinamos aí, olha, já vai passando o tempo, Olha aí, ó. viu? É como dizia aquele que você gosta dele, do teu tempo. Um grande filósofo brasileiro, né? Os mais antigos há de se lembrar dele, né? Abelardo Barbosa, o vulgo Chacrinha, né? E ele tinha uma frase que ficou bem conhecida. Ele dizia assim, olha, quem não se comunica, se trumbica. E esse é o nosso propósito aqui, falarmos sobre princípios da comunicação. A comunicação dentro da família, com o casal. Né? Então, um relacionamento conjugal será gratificante na exata medida em que houver diálogo. Sim, o diálogo é tudo. Tem que haver diálogo, né? Tem que haver a comunicação. E tem sido um grande problema hoje nos relacionamentos. Se pudermos honestamente contar um ao outro o que pensamos, sentimos, desejamos, cremos, tememos, odiamos ou sonhamos, então nós teremos um casamento verdadeiramente realizador. Alguém disse que no primeiro ano de casamento o homem fala e a mulher ouve. No segundo ano, a mulher fala e o homem ouve. Mas do terceiro ano para frente, os dois falam e o vizinho é que ouve. Mas será? Acho que sempre a mulher que fala mais, não? Dizem. Segundo, os pesquisadores, a mulher tem uma necessidade de falar mais, o dobro do homem. Segundo pesquisas, não sei quem contou isso, mas a mulher precisa falar 25 mil palavras por dia. E o homem, no máximo 12.500 palavras. Já falou bastante, já é um grande falador. Olha, mulheres. Você sabe também que, falando com uma psicóloga amiga minha, e eu estava com as perguntas prontas de pessoas que me mandaram as perguntas, e eu falei para ela, olha, tem uma pergunta aqui que diz que o marido parece surdo, que ele não ouve, ela fala, ele não quer saber, ele fica alheio a tudo. Daí ela disse assim, olha, presta atenção, às vezes, claro que tem homens que têm esse perfil, mas nós temos que tomar muito cuidado como mulheres, nós não sermos aquelas mulheres que estão falando, sempre reclamando, o homem fecha os ouvidos para isso. Né? E é uma grande verdade. Ao caso, meu testemunho, eu não falava, por conta de uma timidez. Exatamente. Eu não sei aonde surgiu, aonde foi o trauma, mas uma timidez doentia, vergonha de conversar, de falar. Eu que quero falar, esse testemunho na verdade é meu, então, porque o testemunho é o seguinte, ele vinha para casa de viagem, né, às vezes 2 meses fora, eu pensava, o homem tá cheio de novidades, chegava e eu disse assim, e aí, como que foi a viagem, conta isso, conta aquilo, ele dizia assim para mim, não, aconteceu isso, mas
em umas 10 palavras ele encerrava o assunto. Mas eu ficava muito brava. E era por causa da timidez e ele quase não falava. Então eu mesmo falava com ele, perguntava e eu mesmo dava a resposta. E eu fui me cansando até que eu não falei. Então nós éramos um casal que quase não conversávamos. Mas glória a Deus que Jesus entrou na vida desse homem, curou a timidez e hoje ele se comunica até demais que eu tenho que ficar dizendo, tá na hora. Né? Mas na verdade, como você diz, no bem da verdade, é que nós devemos falar a verdade. Jesus disse assim em Mateus 5,37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então deve haver sempre muita sinceridade na vida de um casal. O casal deve ser muito sincero um com o outro. Então a palavra de Deus nos orienta a andarmos na luz como Ele na luz está. Em 1 João 1,7 diz isso. Né? Deve haver muita transparência, né? Muita transparência nas atitudes de um casal. Nós temos que entender isso, ser muito autênticos, né? E saber se expressar, porque muitas vezes buscamos fugir, não queremos conflito e por conta disso acaba se anulando, ou um ou outro se anula, e esse não é o propósito de Deus para o casal. É que haja comunicação, que converse e que possa se expressar e falar a verdade, não é? Substituir o você pelo eu. Muitas vezes queremos só apontar o outro lado, é você, a culpa é sua, é por isso, por isso. Mas eu parar e pensar, né, que tem a minha parte, não sou perfeito, tenho meus erros, né? Então poucas coisas destroem tanto um relacionamento como a atitude de procurar um culpado. Então não transforme o casamento num tribunal, né? A raiz por detrás dessa atitude é a raiva e tentativa de se ver sempre como inocente. Eu sou perfeito, aliás, eu prego isso, aos meus olhos eu sou perfeito, prontinho para ir para o céu. Mas eu tenho que pensar aos olhos da minha esposa, será que eu sou esse homem perfeito? Não é? E eu até costumo dizer que o púlpito mais difícil para mim pregar a palavra não é na igreja, é aqui em casa, porque aqui ela me conhece como eu sou, não é? E Efésios capítulo 4, versículo 26, a Bíblia diz assim, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha que palavra tremenda. Até pode ficar irado. Mas não pode pecar. Né? E as pessoas discutem e não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então esse não é o propósito de Deus, é que haja harmonia e que haja paz. Né? Essa é a vontade de Deus. Né? E a comunicação é fundamental, porque muitas coisas vai se guardando, vai se deixando, depois eu resolvo e acaba acumulando. E quando vai um dia tentar resolver, não tem mais jeito, já está corroído, já despencou tudo. Então a comunicação tem que ser diária. Né? Exatamente. E quando diz assim, irais, né? Mas não pequeis. Porque tem pessoas que chegam à via de fato, né? De uma simples discussão vira às vezes até em morte. Porque a pessoa não... começou naquela acusação, né? Colocando a outra nesse tribunal de justiça aí dela e coloca em risco a perder às vezes um relacionamento, um casamento lindo, né? Uma família linda por uma discussão tão boba. Eu até quero dar um exemplo. Antes de casarmos, estávamos namorando, logo que eu conheci a Marli, eu viajando e estávamos namorando. E eu tinha tanta certeza, uma convicção de Deus, que já no início do relacionamento, do namoro, abri uma conta conjunta e ela passou a administrar todo o meu dinheiro. Vinha nessa conta e ela que administrava. Tinha minha mãe, tinha irmão, mas a Marli administrava.
E de repente numa viagem, naquela época, anos 80, não tinha celular, o ligar para o Brasil era tudo muito difícil. E numa determinada viagem, fui para o México, e a maior agonia de toda a tripulação era chegar no porto e receber as cartas. E eu avisei a Marli, escreve com antecedência. Né? E muitas cartas. E muitas cartas, né? Aquilo de todo dia uma carta. Né? O orgulho de tripulante, olha quantas eu recebi. Infelizmente a maioria recebia com pedidos de compra, encomendas. Mas cheguei em Tampico. Marli nunca foi ao México, minha sogra nunca foi ao México, né? As irmãs dela também não, mas essa é uma cidade que, se falar do México, qual a cidade que elas lembram até hoje? Tampico. É Tampico. Por quê? Porque cheguei em Tampico, todo mundo recebeu carta e eu não recebi nenhuma. Justo no tempo em que eu deixei todo o meu dinheiro para ela. Olha o golpe! E aí eu fiquei muito bravo e eu escrevi uma carta, olha a falta de comunicação, né? Eu pensei que ela não escreveu porque não quis. Tinha me esquecido. E não foi bem verdade. Mas eu escrevi uma carta cobrando ela. Né? Marli, será que o dinheiro que eu deixei para você aí não deu para comprar o selo, pelo menos? E nisso a minha sogra pegou em favor da filha. Você esqueça esse camarada, esse é um marinheiro que está pelo mundo aí. Né? Nesse tal de Tampico, onde é que é isso? E ficou, esse é um testemunho da falta de comunicação, verdade. Estragos que pode acontecer, né? Exatamente. E nós temos que compreender uma coisa, né? Que o homem e a mulher, eles são totalmente diferentes um do outro, né? E nós devemos reconhecer essas diferenças, porque as diferenças, ela reduz drasticamente a confusão na comunicação entre os cônjuges, não é verdade? Como ela reduz mesmo, né? Nenhum ser humano ouve o outro senão a partir de si mesmo. E ninguém compreende o outro senão comparado consigo mesmo. Isso é tremendo. E é a grande verdade. Esse é um ponto crucial. Preste bem atenção nisso. Diga para quem está do teu lado e para o teu cônjuge aí que está do teu lado. Diga, este é o ponto crucial da comunicação. Ponto crucial, né? Mas nós precisamos resistir à tentação de supor que o outro seja exatamente como nós. Então nós temos que resistir, né, à tentação de achar, não, o Antônio é igual a mim. E o Antônio dizer, não, a Marli é igual a mim. Não, nós somos realmente diferentes. Nós também temos que reconhecer as semelhanças. Apesar de reconhecer as diferenças e singularidades, só podemos nos relacionar se admitirmos que somos semelhantes. Homem e mulher não são de espécies diferentes. São seres humanos com sentimentos, não é? Temos sentimentos como ser humano e é inerente do ser humano, não é? Que só o ser humano tem. Então, apesar de diferenças, mas somos semelhantes, né? E os dois, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai, o nosso Deus. E como seres humanos, nós temos medos, temos fraquezas, temos frustrações e tantas outras coisas, né? Que é próprio do ser humano. Essa é a semelhança, né? Que todos nós temos os nossos medos, né? E é interessante como é isso que a gente teme mesmo, né? Por exemplo, essas semelhanças que nos assustam. Poxa, ele é igual a mim, no que ele vai me proteger? Né? Se ele é igual a mim, no que ele vai me proteger? É fraco também. Exatamente, é fraco. Então, alguns pesquisadores avaliaram que o total de uma mensagem, aí entra a importância do comunicar-se, né? O total de uma mensagem, as palavras correspondem apenas a 7% do impacto emocional, né? O tom de voz representa 35%. E a expressão facial, postura, gestos, preenche
os outros 58%. Muitas vezes pensamos que é só o falar. Não, o tom de voz. É interessante isso, porque as pessoas, quando lê uma mensagem, hoje você lê uma mensagem e ela coloca o tom de voz que ela quer na mensagem. Exatamente. E aí, dependendo do tom de voz, ela aceita de um jeito ou de outro. Agora, falando assim, pela sua postura, a expressão facial, os gestos, isso atinge a 58% na comunicação. Então nós temos que saber como nos comunicar, como está se relacionando. O importante é sempre o amor, em amor. Mesmo filhos, mesmo na correção, faça em amor. Normalmente é um momento difícil em que ira, está brabo com o filho e deixa isso transparecer. Mas experimente colocar o amor à frente de tudo. Exatamente. Vai corrigir sempre, vai ensinar, mas ensine em amor. Faz a diferença. Você falando assim nessa comunicação, de interpretar, só pela fala, esses dias eu recebi uma pessoa, então a pessoa veio para mim e disse assim, porque ele falou isso, ele mandou uma mensagem, disse que eu não devia ter feito aquilo, que ele estava achando muito errado, que ele estava contra mim e que eu era uma pessoa hipócrita, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu disse, mas ele falou nesse tom para você? Não, ele me mandou uma mensagem escrita. Eu disse, mas como que numa mensagem escrita você coloca o tom que você quiser? Então, olha o perigo, nós colocarmos o tom que nós queremos. Por isso é bom, o nosso filho Daniel sempre diz assim, ele é pastor, e ele diz assim, sempre manda um áudio, porque no áudio está o tom exato que a pessoa está falando, aquilo está pensando, Então é bem interessante. Então há alguns princípios bíblicos para a comunicação, A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come dos seus frutos. Provérbios 18, 21 fala exatamente isso, Que a morte e a vida está no poder da nossa língua, E a língua, porém, nenhum dos homens, ela é incontrolável, porque nenhum dos homens consegue domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3, do 8 ao 10 fala isso, que ela é carregada, de veneno mortífero. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Está em 1 Pedro 3,10 esse versículo. Então, há princípios na Bíblia para a comunicação, como que nós devemos nos comportar durante a comunicação. São princípios bíblicos para a comunicação, O texto da Bíblia fala claro isso. Então, aprenda a ouvir com atenção e não responda antes que o seu cônjuge acabe de falar. Não seja precipitado com as suas palavras. É melhor ser lento no falar e ponderar primeiro. Fale de tal maneira que o seu cônjuge possa compreender e aceitar o que você está dizendo. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Resolva todos os seus problemas conjugais antes de dormir. Diariamente, vá resolvendo as ofensas. Diga sempre a verdade, mas faça-o com amor. Não exagere. É interessante que quando a gente fala a verdade, tem um ditado que diz, quem fala a verdade não merece castigo. Que realmente quando a gente fala a verdade, quebra, aquele momento que você veio realmente com a verdade, Não use o silêncio, também é uma das coisas, que a mulher faz muito para punir o seu cônjuge. Explique qual o motivo que você está hesitando em dar uma resposta imediata. Isso é muito importante.
Às vezes precisa pedir um tempo, né? Dá um tempo para eu dar a resposta, mas nunca fique calado sem dar uma explicação, né? Usando esse silêncio para punir a vida do outro, né? Resolva não se envolver em desentendimento e discussões, é uma das coisas mais importantes, né? Não se envolver na discussão do cônjuge, né? É possível discordar sem envolver-se em discussão. Você apenas não concorda, mas não se envolve, não dá continuidade àquela discussão. Você tem um ditado, né? Melhor ser feliz... É melhor ser feliz do que ter razão. Do que ter razão, né? Não responda, por exemplo, o seu cônjuge com a ira descontrolada. É o pior momento, né? É você responder com essa ira descontrolada. Use respostas gentis, com um tom de voz brando, né? Não seja orgulhoso. O problema das separações é o orgulho. Então nós não devemos ser orgulhosos. Se você estiver sem razão, admita e peça perdão imediatamente. É melhor, né, ser feliz do que ter razão. Do que ter razão. É muito melhor, com certeza, né? Exatamente. Então, quando seu cônjuge lhe fizer uma confissão, diga-lhe que o perdoa. Esteja certo de que tudo foi perdoado mesmo. E não traga novamente a questão à tona para ele, né? Evite resmungar e ficar emburrado. Isso só piora as coisas. Não ajuda nada na comunicação. Não seja um juiz, sempre procurando um culpado. E tampouco seja um promotor, acusando seu cônjuge, né? Não critique, pelo contrário, restaure, encoraje e edifique. Se o seu cônjuge chegar a atacá-lo verbalmente, criticar ou culpá-lo, não pague na mesma moeda. Tenha um espírito brando, quebrantado, e não seja você a colocar mais lenha na fogueira, né? Procure em oração. O grande segredo para um casal que está em desavença: chame a esposa ou o esposo, antes de qualquer discussão, chame para um local retirado, num quarto, se prostre, ore primeiro 5 minutos e depois vocês vão continuar uma briga. Esse é um grande segredo para evitar discussões. Quando começar, vamos orar ali primeiro 5 minutos, depois nós vamos discutir. Aí você vai ver qual vai ser o resultado. Decida perdoar antes de ser agredido. E lembrando que perdoar é não trazer à tona todos os momentos de discussão. Porque eu conheço muitos homens e mulheres que eles perdoam, no primeiro momento eles perdoam, mas logo depois, primeira briguinha, primeira discussão, eles voltam como se fossem aqueles arrotos espirituais, né? Põe tudo para fora. Você fez isso, fez aquilo. Decida perdoar. Aquilo morreu para você, já não existe mais. Esse é o segredo para uma convivência, né, harmoniosa, né? Procurar outra coisa é compreender a opinião do seu cônjuge, é muito importante, né? Permita certa margem de diferença de opinião. Nós temos que permitir isso, né? Tem uma margem de diferença. Eu não tenho a minha opinião igualzinha a do Antônio, mesmo porque as nossas opiniões, de repente é uma, de repente é outra. Ela muda muito. E nós devemos também nos preocupar, antes de tudo, com os interesses em comum. Se você quer ter uma boa comunicação, primeiro você já entendeu o propósito de Deus para o casamento. E aí sim, nós temos alguns interesses em comuns. Então nós temos que pensar nesses interesses em comum. E assim é o comunicar-se. Então, vale aquela máxima lá do Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trombica. Aprenda a se comunicar. Nosso conselho para você. E nesse caminhar também é de se comunicar. Há algo muito importante na vida de um casal. É o acordo. Né? É uma ferramenta tremenda para o casamento.
Ser o feliz, casal né? entrar em acordo, né? O conflito é natural, é normal, temos choques de pensamento e divergências. Mesmo as pessoas mais espirituais possuem conflitos por causa das diferenças. Nós, como lidamos com os conflitos, é que vai determinar se nós somos casal vencedores ou não. Um casamento sem conflito é porque um dos dois já morreu. Nenhuma parte quer lutar por ele, né? Então nós temos que ver esse estar se comunicando, estar em acordo, andar em acordo. Exatamente. E também é assim, importante a gente entender que se não há conflito é porque não há mais luta pelo casamento, né? O conflito ele gera uma luta, um desejo, né? O casamento, como o Antônio falou, se ele não tem conflito é porque ele já morreu. Ninguém mais quer lutar um pelo outro. Eles é como se fosse aquela piscina, né? Que em cima você olha aquela água límpida, maravilhosa, dá até vontade de mergulhar. Mas quando você mergulha, aqui, lá embaixo está cheio de sujeira. Assim é o casamento, que as pessoas não resolvem os conflitos. Ela fica o tempo todo, não é? Ali acumulando aquela sujeira embaixo. E um dia, quando vai movimentar aquela água, ver a sujeira, não dá conta mais de viver um relacionamento feliz, né? Então é muito importante um casal buscar o acordo, né? A Bíblia, ela nos orienta. A Bíblia diz assim, Deus faz até uma pergunta: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Exatamente. Ageu capítulo 3, versículo 3. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então nós temos que ter esse acordo. Mas esse acordo precisa comunicar-se, ter a comunhão, não é por imposição. Não, acordo não é isso, não é? As opiniões dos dois pode ser divergente, mas nós temos que caminhar para ter um acordo. Conta-se a história de um casal que recém-casados, não é? Lua de mel. E lá no início do casamento, perguntavam para ele, depois de anos, qual era o segredo deles estarem juntos por 50 anos. E aí o senhor estava explicando que no início do casamento, na lua de mel, saíram para um passeio a cavalo, em cima de uma mula. Ele na dele, ela na dela, e andavam passeando pelo campo. De repente a mula empacou. E aí aquela mulher ergueu a voz e diz: uma vez, né? Primeira vez. E aí a mula começou a andar, andou mais um pouco, empacou de novo. Aí aquela mulher ergueu a voz e disse: segunda vez. A mula andou mais um pouco, parou de novo, empacou de novo. E ela calmamente desceu, pegou a sua bolsa, abriu a bolsa, tirou um revólver e deu um tiro na cabeça da mula. O marido, assustado com aquilo, né? Meu Deus, que é isso? Você é louca. Ela disse: primeira vez. Pronto. E ele entendeu a mensagem, nunca mais falou nada para aquela mulher. Teve acordo sempre no casamento. Pois é, isso não é acordo, né? Isso é imposição de um lado. Isso não é uma isso, atitude né? de negar Não. o conflito. É, né? é querer fugir, né? Exatamente. E aí um se anula e o outro prevalece. Exatamente. Não é isso que Deus quer, né? E nós temos que ter atitudes diante do conflito, não é, Marli? Temos atitude. E a atitude não é negar o conflito, né? Existe conflito, não adianta negar. Não, eu na minha casa nunca briguei. Tem muitos que dizem assim: nunca briguei. É o mesmo caso do casalzinho lá da mula, né? De repente se anula, e tem muitos casos que o homem se anula para fugir do conflito. Exato. Porque ela diz logo: oh, primeira vez, aí o homem não fala a segunda, mais, né? Então não pode negar o conflito, não é uma atitude de fuga. Atitude de fuga é pior, né? É aquele que sai para não... Foge, né? Foge fugir não... do acordo, né? Ter a atitude de dominadora ou dominador sobre a situação,
Não é isso que Deus quer. Um fala mais alto, é isso, né? Um fala mais alto. Isso não é o que Deus quer para os conflitos, né? Atitude conciliadora, né? Jogar para baixo do tapete, vamos deixar assim mesmo, e vai postergando o problema. Exatamente. Não, precisa sentar. A comunicação pode levar ao acordo, né? Ter uma atitude de negociação, tentar negociar, comprar o acordo. Se você fizer segundo a minha vontade, eu compro uma blusa para você depois. Exatamente. Eu compro um sapato, e existem negociações aí, né, que não resolve nada. Ou ter aquelas atitudes místicas, né? Aí, vamos buscar ajuda, e vai buscar diabo, ajuda, né, em também. todo lugar. Essa é a atitude de espiritualidade. Espiritualizar tudo, Tudo, né? tudo é o diabo é o culpado de tudo, se está dando errado é o diabo, brigou por causa do diabo e tal e tal. Não é assim, né? A verdade que Deus quer é que o casal tenha essa atitude e procurar o acordo, mas o amor e no amor, né? É verdade, porque a atitude deve ser de amor e confronto, né? Como você falou, sempre confrontar em amor. Em amor. Em amor. Esse é o segredo, né, para viver. E a palavra confronto por si, ela possui uma carga muito negativa na mente da maioria das pessoas. As pessoas têm medo de confronto, né? Mas confrontar é respeitar o seu cônjuge amando e mostrando-lhe seus sentimentos de forma clara, né? Isso é confrontar, é mostrar de modo claro para o seu cônjuge o que está pensando, né? É a atitude de se importar com o relacionamento, né? A ponto de não ignorar os problemas. Olha só, né? Se preocupar tanto a ponto de não ignorar os problemas, mas encará-los com amor e paciência, ouvindo, né? Pronto, né? Ponto de vista do outro. Eu tenho que ouvir o ponto de vista do Antônio e expressar claramente os meus próprios conflitos, né? Então eu tenho que ter essa atitude de entender você e também você ter a atitude de me entender, os meus conflitos, né? Usando as palavras simples, né? Sendo objetivo naquilo que você sente, né? Coração, e de coração, ser muito transparente, né? Fale de maneira pessoal, linguagem do tipo eu, né? Se tem algo que está magoando, diga eu me sinto magoado ou magoada. Assim o outro sente que o que você está sentindo, né, que não está se agradando, aquela atitude não está agradando. Se você é transparente, né, é bem mais fácil para o acordo, né? Fale de maneira honesta, não diga que está bem se não está. Tudo bem, amorzinho, né? Tudo certo. Deixa para lá, depois a gente vê. Não, pare, sente, estabeleça o acordo, expresse-se de forma direta, seja verdadeiro. Essa é a vontade de Deus, para que haja o acordo, né? Exatamente, né? Para que haja acordo, nós devemos também mudar a nossa forma de pensar, né? Em geral, quando o conflito se estabelece em um relacionamento conjugal, os casais assumem atitudes opostas, ou seja, um é o perseguidor e o outro é o perseguido, o explosivo e o calmo, o gastador e o econômico, né? Passivo ou ativo, e por aí afora, né? Inicialmente, os polos opostos se atraem, mas os conflitos acontecem quando os cônjuges tentam mudar um ao outro. O complicado é tentar mudar um ao outro, não é verdade? Até porque existem temperamentos diferentes. Exatamente. Isso é da Constituição de Deus para cada um, né? O fato de eu ser mais calmo é porque eu fiz algum curso, me preparei para isso? Não, né? Se bem que 20 anos de mar, nas travessias no navio, isso é essencial, né? Mas nós devemos entender que
Existem essas diferenças. E nós, para andarmos em harmonia, em comunhão, nós temos que estar de acordo. E tem que prestar atenção, os casais que estão nos ouvindo, é que existem atitudes práticas para se chegar a um acordo, né? Com certeza. Existem práticas que é bom que você aprenda, até anote. Acho que você deve anotar nesse momento as atitudes que você deve ter para chegar a um acordo. Então, guarde bem. O plano de Deus para o casamento é que os cônjuges andem de acordo. Primeiro. Porque é a palavra de Deus, aquilo que eu já citei, Amós, capítulo 3, versículo 3. A palavra de Deus diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Tem como andar junto? Não. Então o casamento é um empreendimento que só funciona se houver acordo e unanimidade. Aí sim, passa-se os anos e se tem aquela paz, né? Existe acordo, ninguém anda para um lado, outro para outro, andam nessa unidade com um propósito de cumprir a sua missão aqui na Terra. Estamos aqui debaixo de uma missão e queremos cumprir a missão pela qual Deus nos colocou junto. E como eu já disse aqui, né, que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Em Tiago capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que onde há sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso é terrível. Onde há sentimentos facciosos, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Não é bom andar em desacordo. Como é difícil, mesmo nos relacionamentos de amizade, como é terrível, né? Quando não se há acordo. Então nós também temos que ter uma atitude assim definida de fazer o que é a vontade de Deus. Nós temos que ter essa atitude, né? Outra coisa é a vontade de Deus nunca contradiz a palavra dele. Nunca. A vontade de Deus, ela é de acordo com a palavra dele. Então lendo a Bíblia, você vai saber qual é a vontade de Deus, né? Nós devemos buscar sempre, o casal deve buscar sempre a vontade de Deus juntos. Não adianta eu buscar a vontade de Deus separado, eu digo, olha, na Bíblia está escrito isso, aquilo, se o Antônio não busca saber se realmente esta é a verdade de Deus, né? Compartilhe um com o outro o que percebem com oração, né? Tem que compartilhar, olha, eu percebi isso, eu mudei, e a pessoa que vai orando, ela vai mudando, né? Se não houver concordância, continuem orando. Não para de orar. Se não tiver concordância, alguma coisa está errada. Vão orando até que vocês consigam se conectarem, né? Se não conseguem concordância, procurem aconselhamento maduro. Procure um líder espiritual, procure um pastor, procure alguém que te ajuda, né? Veja, a criança ela não resolve conflitos, porque ela briga ali, né? E de repente ela já está brincando de novo, e o conflito muitas vezes tem os pais, mas a criança não. E muitas pessoas têm essa atitude infantil de não pedir ajuda, e aí ficam naquela confusão dentro de seus lares, porque acham que vão dar conta, quando na verdade não dão contas sozinhos, né? Então a atitude de um casal maduro é procurar um líder espiritual. Não estou dando conta, a gente não está se acertando mesmo, às vezes é por tão pouco. Esses dias uma pessoa me ligou e disse assim: ai, pastora, ore por mim porque meu casamento está se desfazendo, está um horror, mas o que está acontecendo? Não sei, ele está fazendo umas coisas que ele não fazia, e eu também. Eu disse assim: sentem e conversem, comecem a relembrar a palavra, o que vocês já aprenderam. E aí ela me ligou depois e disse assim: é bem isso mesmo. Faltava realmente a conversa, entramos num acordo e tudo deu certo, né? O marido deve decidir não agir sem antes chegar a um acordo, né? Muitos agem sem chegar a um acordo, né? Isso é fundamental, frisar para você, marido, né? Você deve decidir não agir sem antes chegar num acordo. Muitas vezes acaba
deixando para lá a opinião da esposa ou a opinião do esposo e tomando decisões e depois se arrependendo. É fundamental. Então, o acordo é fundamental. Para andar juntos, segundo a palavra de Deus, tem que haver o acordo, não é? E, de repente, na comunicação, no conversar, no buscar de Deus, buscar a direção de Deus, se não dá conta sozinho, buscar aconselhamentos, você vai ver que, de repente, do nada, e se acaba gerando crises muito grandes. Mas que quando se vai para a oração em busca de Deus, é solucionado. E esse é o nosso propósito, passar para vocês. Que se comuniquem e que busquem o acordo, né? Andando segundo a palavra de Deus, que é o nosso manual de regra e fé. Bem? Queremos orar com você nessa hora, né? E se você está com qualquer problema, nós pedimos que você deixe aí nos comentários do YouTube, eu também vai ter o nosso Instagram, daí você também pode deixar o seu recadinho lá. Nós teremos o maior prazer em ajudá-lo, você que está nos assistindo, né? Mesmo que você não seja aqui de Ponta Grossa, você queira entrar, né, aqui e comunicar-se conosco, nós teremos o maior prazer em estarmos atendendo você. Amém? Vamos orar. Como Deus tem nos abençoado muito, né, em família, nós queremos que essa bênção seja na tua casa. Amém. Sobre a tua família e teus filhos. Exatamente. Esse é o nosso desejo. E eu quero agora vocês, como casal, né, que está nos assistindo, possa segurar na mão da esposa. De preferência, o bom é abraçar assim, que haja acordo, né? E que o Senhor esteja guiando os passos de vocês. Pai, em nome de Jesus, queremos render graças ao Senhor Deus por cada vida, por cada casal. Ó Deus, onde quer que essas imagens cheguem, que chegue a tua paz. Sim, Pai. A paz do Senhor reine sobre esta casa. Sim, Deus. Ó Deus, que o Senhor quebre com todas as resistências. Sim, Jesus. Ó Deus, se o inimigo tem implantado discórdia, falta de comunicação, Espírito Santo de Deus traz sabedoria a este casal. Sim, dá discernimento a eles, para que eles busquem andar em acordo. Sim, Deus. Ó Deus amado, assim como existe a comunhão entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, essa mesma comunhão se reflita na vida deste casal, desta família. De Jesus. Assim é o nosso pedido, a nossa oração ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.